Boa tarde. Estou aqui para falar sobre a minha conversão. Como que foi a minha conversão? Bom, eu converti entre 15 com 15 a 17 anos e foi aproximadamente em 1991 ou 92. Eu vim de uma família muito católica, né, que não me apresentou a Jesus. Eu tenho 9 irmãos, 5 irmãos e 4 irmãs. E na época que eu nasci, meu pai e minha mãe tinham dividido a família para que ele cuidasse das minhas irmãs e minha mãe cuidasse dos meus irmãos junto comigo. Eu fiquei com meu pai, praticamente sendo orientado pelo meu pai, educado pelo meu pai. A educação da gente foi muito superficial, né? E desde os 6 anos de idade eu tive contato com a Bíblia. Meu pai tinha uma Bíblia lá em casa e eu comecei a ler a Bíblia. E desde criança eu tenho uma facilidade com leitura e me apaixonei pela Bíblia. Disseram-me que eu seria padre, né? Mas graças a Deus, Deus tinha outros planos para a minha vida e eu acabei sendo salvo dessa situação. E aos 7 anos eu tive uma experiência com um anjo. A gente tinha um beliche lá em casa onde eu e meu irmão estávamos brincando. Eu tinha 7 anos e ele tinha 9 ou 10 anos, e eu acabei empurrando do beliche enquanto nós dormíamos. Ele acabou caindo. Antes que ele caísse ao chão, eu vi uma mão surgindo assim do nada e colocando ele em cima do beliche de novo. Então eu tive certeza que era um anjo que estava socorrendo ele ali. E com o tempo, meu pai sempre me incentivava a ler, né? Ele mandava decorar o mapa mundi, aquele mapa que tem os países, né? E as capitais, para depois ele me tomar na sala. E graças a Deus eu conseguia falar a maioria dos países, né? As capitais respectivas. Então, com isso, meu pai estava me preparando para ter gosto com missões, com países, línguas e costumes e culturas diferentes. E meu pai me presenteava muito com brinquedos, e meus irmãos, sempre homens, né? Que tinham alguma diferença comigo, alguma coisa que eu fizesse com eles que eles não agradavam, eles iam lá nos meus brinquedos e destruíam os meus brinquedos. E recorriam muito à minha mãe, né? E minha mãe não perguntava o que havia ocorrido, e eu apanhava muito, muito, muito da minha mãe. Era até agressão, não era uma correção, era agressão, de eu ficar marcado mesmo. E eu tive esse problema de amor e de aceitação, né? Porque meu pai era meu herói, aquele defensor, aquela pessoa que me defendia. E houve casos em que eu fui furtado. Quando eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu tinha que dar uma parcela para casa. E depois que eu dava aquela parcela, ainda era furtado, né? Minha mãe ia lá no meu quarto e pegava o restante daquilo que eu tinha deixado separado para o meu gasto pessoal. Então eu ia até o meu pai e conversava com ele: pai, aconteceu isso, isso e isso. E muitas vezes eu tinha que ficar na rua até meia-noite, porque a ira da minha mãe estava muito alta e ela queria sempre me pegar para me bater, né?
E a minha conversão se deu quando um dos amigos dos meus irmãos ia lá em casa muito falar de Jesus para a gente pregar sobre Jesus. E eu tinha muitas dúvidas, porque eu lia muito. Nessa época a gente era obrigado a ir na igreja católica e para comprovar que a gente tinha ido, eu e os meus irmãos, a gente tinha que trazer aquele folheto que tinha lá. E eu comparava aquele folheto que eu via lá com a Bíblia. E eu achava muito estranho, porque tinha muita coisa estranha lá. E eu fazia muitas perguntas e muitas pessoas não sabiam responder aos meus questionamentos. E eu ouvia muito, né, aquele amigo dos meus irmãos falando sobre Jesus, sobre imagens, sobre a salvação, sobre a necessidade da gente se arrepender dos nossos pecados, de entender que a gente era pecador, que a gente estava perdido, que a gente merecia o inferno, que a gente não era nada. E graças a Deus, depois de um evento em que meu pai tirou o trinco da porta da sala, que era de vidro com estrutura metálica, e eu acabei derrubando a porta, caindo junto com a porta, quebrei os vidros, apanhei demais. E eu corri até a casa desse irmão e falei: olha, eu preciso aceitar Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Estou sofrendo demais, está muito difícil. Apanho quase todo dia. E ninguém me ouve, ninguém quer saber o que aconteceu. E é pouca comunicação, mais repreensão e de forma bruta, né? Então eu preciso aceitar Jesus. Então esse amigo meu, o Éder, ele disse: olha, repete uma oração comigo. Então ele fez uma oração e pediu que eu repetisse, né? Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou falho e que sem o Senhor eu estou perdido. Eu mereço o inferno, mas eu preciso do Senhor. Reconheço que eu sou um pecador. Reconheço que somente o Senhor pode me salvar. E eu aceito, eu abro o meu coração para que o Senhor entre aqui dentro de mim e faça morada permanente. Espírito Santo, eu te convido. Entra agora na minha vida e escreve o meu nome no livro da vida no céu. A Bíblia diz que tem um livro da vida, onde são escritos os nomes das pessoas que fazem essa oração publicamente, ou dentro do seu quarto, ou na rua. Tem que ser público, tem que ser uma coisa. Se puder fazer em público, bem, você pode fazer em público. Se não puder, faça no seu quarto, mas tem que ser feita uma oração, porque a gente é uma casa. E assim como pessoas têm espíritos malignos morando dentro dela porque ela abriu espaço, o Espírito Santo vem morar na gente, mas ele é santo. Ele vem para fazer uma transformação na vida da gente. Então, graças a Deus, eu fiz esse convite. Eu orei e pedi a Jesus. Porque na oração estava escrito: eu reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Por quê? Único porque não tem ninguém mais que pode salvar a gente. Padre, igreja, pastor, mãe, pai, ninguém pode salvar a gente. Boas obras, ninguém pode salvar a gente. A gente não é bom. Eu não sou bom. Bom é Jesus. Eu não sou bom, não. As minhas obras não podem me salvar. Então, insuficiente. Por quê? Porque Jesus basta. Não precisa de outra pessoa para me salvar, de santos, de pessoas. Não tem ninguém que me salva. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, eu estou salvo. E quando eu saí da casa dele, eu saí assim como se eu estivesse nas nuvens, leve. E a partir desse momento, eu estudava na quinta ou sexta série e tinha uma moça argentina fazendo um clubinho. E esse clubinho era a respeito da palavra de Deus, né? Era um momento ali que as pessoas tinham para conhecer Jesus, para falar um pouco da Bíblia. E eu comecei aí. E junto comigo, na sala de aula, meu irmão, mais velho que 1 ano, ele estava junto comigo, o Ronaldo. Então ele não quis ir, e eu fui.
A partir daí eu comecei a frequentar tipo uma célula no bairro Itapuã, pastor Neif, conheci algumas pessoas ali e meses mais tarde eu procurei uma igreja evangélica para poder frequentar. Mas antes disso, eu continuei indo na igreja católica em obediência à minha mãe, né? Um mês ali de boca fechada, só em obediência mesmo. Mas depois eu chamei os meus pais e os comuniquei que eu havia convertido e que não iria mais na igreja católica, que a partir daquele momento eu era um cristão, não como eles pensavam, um cristão, como todo mundo chama, crente, evangélico, protestante. E meses mais tarde eu fui batizado numa piscina no bairro Itapuã também. E comecei então a aprofundar na Bíblia, né? Mas eu tive convicção de que eu era um pecador. E que se eu continuasse naquela condição de pecador, morrendo naquele jeito, naquele momento, eu iria para o inferno. Porque eu não tinha Jesus no meu coração. Não tinha. A gente não nasce com Jesus, não. E meus pais não ensinaram isso. A maioria das pessoas é apresentada a uma religião e não a Jesus. Você tem que ir naquela igreja ali, mas você não sabe por que você está indo, nem eles sabem por que estão indo, nem sabe o que acontece ali. Se perguntar para eles, eles não sabem o nome das coisas que acontecem e por que acontece, porque também ninguém explicou para eles. Simplesmente eles vão indo naquela igreja, naquela religião ali e pronto. Aí não procuram saber de nada do que acontece. Por que tomam... Por que tem aqueles ritos, aquelas situações? Por que padre veste batina? Por que ele toma, só ele que toma o vinho? Por que as pessoas são liberais? Por que as pessoas fumam, bebem depois que saem de uma igreja daquela forma, né? Ninguém sabe explicar, né? Mas eu sempre fui muito questionador e eu procurei saber. E isso não foi ensinado para os meus pais. As pessoas nos apresentam uma religião e não Jesus. Não foi apresentado a Jesus. Os meus irmãos também não foram apresentados a Jesus. E Jesus está na Bíblia. Então eu fui procurar uma igreja que pregava a Bíblia, onde eu aprendi muita coisa. Fiquei 9 anos ali naquela igreja batista, no bairro. E depois, anos mais tarde, eu fui para a Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha, onde estou até agora no momento. A minha conversão foi marcada de muitos problemas. Eu tinha envolvimentos com muitas coisas, como prostituição, bem antes. E no começo da minha caminhada com Jesus, porque eu, adolescente, eu jogava muito futebol e era casa, rua, rua e casa e não conhecia quase nada. E eu precisei então passar por muitos aconselhamentos, por libertação e me envolver nas coisas da igreja, procurar saber de Jesus para que ele tinha me chamado. Cada pessoa tem um chamado, né? E eu fui chamado para um ministério. Então, eu comecei a abrir a minha mente para as coisas de Deus e desaprender muita coisa que eu tinha aprendido de errado com os meus pais, dos ensinamentos deles, ensinamentos daquela igreja onde eu estava indo, que não batiam com a palavra de Deus. Então a conversão é isso. A conversão, ainda estou no... Nós estamos sempre num processo de conversão. Não estou livre do pecado e vou ter que enfrentar esse pecado até a vinda de Jesus, mas dá para ter escapes, dá para ter um refrigério do Senhor, né? Tento colocar a minha vida sempre diante de Deus e entender que sem a participação de Jesus na minha vida, eu estaria totalmente perdido. Então, se você chegar para um bêbado, para um drogado, desculpa a palavra drogado, mas uma pessoa que usa drogas, está dependente químico, né?
Você aceita Jesus? Ele, lógico que eu aceito e tal, mas aceitar Jesus é você entender que você é pecador, miserável, que você está perdido, que você precisa deixar Jesus governar a sua vida. A partir daquele momento, não é você que manda na sua vida mais, é Jesus que manda em você. Ele é seu dono, seu Senhor. É como se a gente casasse, né? Por isso que a Bíblia fala que Jesus é a noiva e nós somos nós, a igreja de Jesus, a igreja somos nós, são pessoas, a igreja é pessoa, a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Então vai haver um casamento. E a noiva precisa estar o quê? Simbolicamente falando, né? Com as vestes limpas, adornada, maquiada, bonita, cheirosa, né? Para encontrar com o noivo. Jesus é o noivo. Então é isso. Eu expliquei aqui de um modo bem rápido o que aconteceu comigo, né? E depois da minha conversão eu tive muitos problemas familiares, né? Com os familiares. Por causa de Jesus, que eu escolhi Jesus. O pessoal lá em casa bebia, fumava, usava drogas, havia furtos, agressões demais, abuso sexual. E eu era muito agredido pelos meus irmãos. Tive muitos bens roubados, dinheiro, etc. Quase sempre, quando a gente ia reclamar disso, a gente não era ouvido, não era, né? E acusações sobre a minha pessoa de coisas que eu nunca fiz. Porque a gente sabe, hoje eu sei que o diabo ele trabalha com a mentira e ele usa a mente das pessoas com mentiras a meu respeito, a seu respeito, a respeito das pessoas, quando elas realmente estão servindo a Deus, né? Para enganar as pessoas, para nos desacreditar diante da sociedade, das pessoas que nos circundam, né? Há muitas mentiras levantadas por irmãos, calúnias, difamações, e só aqueles que me conhecem sabem do meu caráter e da minha firmeza com Deus. Lógico que tem muitas coisas para serem vencidas, coisas que eu nem eu estava permitindo Deus agir na minha vida e acabei tropeçando algumas vezes, mas hoje o Senhor está trabalhando isso. Então é isso. Quero deixar essa breve palavra e que sirva aí pelo menos de um exemplo para as pessoas entenderem, quem está começando agora na fé, o que é aceitar Jesus, como é caminhar com Deus na fé. Muito obrigado.